E a segunda temporada começou nos mostrando o segredo da magia de Guinevere, onde ela possivelmente esconde um destino devastador, que pode nos levar à morte do Lancelot. Vamos então discutir sobre essa terrível possibilidade e o que mais esperar dessa nova fase depois da vinheta. Apesar de ser algo que me deixa muito desconfortável neste momento, mesmo que nada de tão absurdo tenha acontecido entre os dois, Guinevere é talvez o interesse amoroso mais promissor até agora. Pois acredito que no futuro, a relação entre Guinevere e Lancelot irá nos garantir uma ótima trama, mesclando tudo o que vimos acontecer tanto na relação do seu pai com sua mãe e também de Elizabeth e Meliodas, adicionando ainda elementos de um romance proibido que está predestinado a ter um fim trágico. Então, a luta de ambos contra tudo isso no futuro pode ser algo muito interessante de se acompanhar. Já em relação ao presente, aos poderes da Guinevere, Nakaba fez uma ótima escolha por optar explorar o efeito que se tem mentalmente uma pessoa quando ela sabe exatamente o que irá acontecer no futuro. Ela cita que desde os seus 3 anos de idade, ela tem sonhos que lhe mostram um futuro, desde acontecimentos bons e ruins, coisas tão terríveis que chegam a perturbar sua mente. E carregar esse fardo com certeza não é nada fácil, ainda mais para uma criança. E esse é um poder que certamente mudou inclusive a sua própria personalidade. Mas no fim, o que parece de certa forma lhe preocupar não é saber exatamente o que vai acontecer com ela no futuro, e sim o que irá acontecer com aquelas pessoas que ela ama, incluindo principalmente o Lancelot. Um romance em ascensão, onde um lado já sabe tudo o que vai acontecer no futuro. É sem dúvidas uma ideia muito legal, principalmente se for bem executada. É interessante, também o nome da sua magia, Caleidoscópio. E foi muito bom, a gente ter aprendido sobre sua mecânica neste momento. O fato de seu conhecimento do futuro ser limitado às coisas que acontecem ao seu redor significa que deve ser bastante fácil para o Nakaba escrever sobre seus poderes, para que o público não precise questionar porque ela não sabia sobre algo antes do tempo. Porém, o que me chama a atenção é como Guinevere afirma que o futuro que ela vê é absoluto, que ela jamais erra. No entanto, eu presumo que isso seja um prenúncio de que seu poder não é tão preciso quanto ela acredita ser. Porque, caso contrário, o que exatamente a impediria de alterar o futuro sozinha? Alguma força invisível do destino a impediria de pular de um penhasco antes de completar 71 anos? Que é quando ela deveria morrer? A sensação que eu tenho é que provavelmente ela já tenha mudado o curso dos eventos sem nem mesmo perceber, já que inicialmente ela não deveria ter se encontrado com o Lancelot e o beijado antes dela ter seus 15 anos de idade. Porém, ao mesmo tempo, pode ser que ela já tenha tentado mudar alguma visão do seu futuro e não tenha conseguido. Pois não importa quais mudanças ela faça, pois todas as suas decisões não são capazes de causar divergência suficiente para mudar a conclusão final do destino que ela viu. Como, por exemplo, conhecer e beijar o Lancelot. Inevitavelmente, isso iria acontecer em algum momento. Portanto, o que ela conseguiu apenas fazer foi mudar a ordem desse acontecimento e não evitar que ele simplesmente acontecesse. E com isso em mente, a gente então começa a imaginar o que de tão trágico ela viu acontecer e que infelizmente ela não pode mudar. Estaria relacionado ao Lancelot, pois ela conta que o último encontro deles acontece logo depois do rapaz completar seus 23 anos. E isso pode sim significar a morte do Lancelot, ou talvez
não necessariamente a sua morte física, mas a morte do Lancelot que conhecemos, com ele se tornando algo totalmente diferente do que é atualmente. Pois em uma das falas da Guinevere, ela cita que Lancelot fará um nome para si mesmo como um cavaleiro a serviço do rei, onde ela parece estar se referindo ao próprio Arthur. E vale lembrar que Lancelot é o nome de um dos membros mais famosos dos Cavaleiros da Távola Redonda. Então o rapaz, por algum motivo, pode vir a se juntar a Arthur e se tornar o seu maior e mais poderoso Cavaleiro do Caos. Mas isso também remete a uma outra ideia, a de que eles se juntarão a Camelot depois que Arthur voltar a si, que é algo que eu fortemente acredito que possa vir a acontecer. Inclusive, irei comentar mais sobre isso em vídeos futuros. Mas, de qualquer forma, o fato de Guinevere estar falando sobre algo que irá acontecer com Lancelot quando tiver 23 anos é interessante, porque significa que o time skip, o salto temporal, será ainda mais longo do que a gente esperava anteriormente. No entanto, no fim, ela termina sua frase dizendo: até que chegamos ao futuro que eu não queria ver, onde todos, indicando possivelmente que não somente o Lancelot terá um destino trágico, mas todos os outros que estão também ao seu redor. E muito nesse tem comentado sobre a tão falada divisão do mundo, onde humanos e não humanos viverão separados para sempre. Talvez possa ser algo relacionado a isso também. E por fim, é muito importante a gente comentar sobre aquela figura misteriosa que apareceu no final do capítulo anterior, e que neste capítulo foi de uma certa forma totalmente relevante. E assim, eu acreditei por um certo momento que pudesse ser o Ban, mas pelo jeito não é. É provavelmente sim um Cavaleiro do Caos, alguém enviado para sequestrar a Guinevere. E ela já sabe disso, Tanto que o Nakaba nos mostra ela olhando para fora da janela e a gente consegue ver que esta figura estava ali, só esperando o momento certo para agir. E como Guinevere acredita ou sabe que não dá para mudar o destino, ela simplesmente aceitou. Então, provavelmente, no próximo capítulo, iremos ver a Guinevere sendo finalmente levada. Mas a questão aqui é, será que o Lancelot não percebeu? Bom, acho muito provável que ele tenha notado que vai reaparecer no momento que ela estiver em perigo, para ser levada. E isso talvez possa estar também conectado com o fato dele ter percebido que a profecia pode ter sido interpretada da forma incorreta, ou que ainda simplesmente não acabou. E indo mais além, talvez ainda possa acontecer até mesmo a morte do antigo rei, pois perder o Bartra seria uma perda de esperança muito maior para os nossos heróis. E isso já estava configurado antes, quando Arthur reclamou que a visão arruinou seus planos. Portanto, agora seria o momento perfeito para atacar, pois todos acreditam que a profecia seguiu seu curso e a ameaça foi evitada. E esse assassino do caos também pode servir como o Cavaleiro do Caos Nêmesis do Tristan, assim como Percival tem Ironside e Lancelot tem Jericó. Enfim, são muitos caminhos, muitas possibilidades, e agora eu quero saber de vocês. Qual será o destino tão trágico citado pela Guinevere? Será que Lancelot pode morrer ou algo muito grave acontecer com ele? E sobre a profecia, o que ainda falta acontecer? Vamos então continuar conversando aí nos comentários. Lembrando que o review do próximo capítulo irá ser lançado na próxima semana aqui no canal. Então fiquem ligados. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!